A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos dando início ao último trimestre deste ano das lições jovens. E este trimestre a CPAD nos agraciou com um estudo maravilhoso que particularmente amo e todo crente deveria amar, porque vai falar sobre a volta de Jesus. Então o tema deste trimestre será: Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da igreja. Amém? Então estaremos estudando neste trimestre alguns temas da escatologia bíblica. E o que é escatologia bíblica? Isso é estudo das últimas coisas. E todo crente que se preza estudará isso, não por curiosidade, não por mostrar que sabe falar, explicar detalhadamente as coisas que irão acontecer no futuro, mas sim porque essa é a esperança da igreja de Cristo, que Cristo vai voltar e levar sua igreja para habitar, para morar com ele, porque assim ele nos falou, conforme o livro de João, capítulo 14, versículo 3. E na lição de hoje, que é a lição de número 1, assim como todas as lições que nós debatemos e comentamos ao longo destes quase 2 anos que estamos aqui neste canal, levando informação, conhecimento, graça, sabedoria para os irmãos. Nós sabemos que sempre a primeira lição é uma lição introdutória do assunto que vai ser falado durante o trimestre. E na lição de hoje, nós vamos comentar a doutrina das últimas coisas. Então, a primeira lição é isso. Nós vamos estudar a doutrina das últimas coisas e vamos perceber que o autor vai fazer uma introdução do tema. Por quê? Porque o que nós iremos estudar ao longo deste trimestre? Pois bem, nesta lição de número 1, nós vamos fazer uma introdução básica para que os irmãos compreendam e entendam do que será falado ao longo do trimestre. Por isso, a primeira aula também é de suma importância, porque vai situar os alunos. E além de situar os alunos, vocês vão motivar os alunos para que eles tenham gosto e prazer de virem a aprender a palavra de Deus na sua sala de aula. E essa é uma das funções do professor: estimular, motivar os alunos para que eles tenham sede da palavra e do conhecimento, porque Deus tem o prazer de enchê-lo e de dar sabedoria e de acrescentar a fé. Então vamos lá ao comentário da nossa primeira lição. A doutrina das últimas coisas, as lições de jovens. Então, meus amados irmãos, nós vamos estudar isso, uma lição que é de cunho espiritual. Não tem aquele cunho de mera curiosidade, porque as pessoas hoje em dia têm curiosidade, tanto aquelas que não são crentes, nem cristãos, nem professam a fé, quanto aqueles que professam. Quando fala-se de escatologia bíblica, de doutrina das últimas coisas, as pessoas muitas vezes se voltam para querer ouvir, para querer ficar atento àquilo que está falando, não como algo para fazer um crescimento, um amadurecimento espiritual para a sua vida, mas unicamente como curiosidade, como uma mera curiosidade. Então isso não deve ser o estímulo, isso não deve ser essa motivação, aguçar a curiosidade das pessoas, não, mas que o estudo da escatologia, o estudo dessa doutrina das últimas coisas, tem a ver, meu irmão, de reconhecer mais profundo tudo aquilo que Jesus Cristo vai fazer, porque vai mostrar, a doutrina das últimas coisas mostra que Cristo tem a majestade e a soberania para todo sempre. Então isso que nós devemos estudar desta forma, de forma motivacional, sabendo e reconhecendo a majestade e soberania de Deus, porque o estudo da escatologia nos mostra isso, que Cristo é soberano em toda a sua criação, desde o que ele fez e o que vem fazendo ao longo dos anos. Então tudo vai apontar para Cristo, e a doutrina das últimas coisas não é diferente.
vai abordar para Cristo. Por isso é uma doutrina gloriosa que nós podemos falar que ela tem um status de gloriosa. Por quê? É a doutrina gloriosa das últimas coisas, porque sabemos que Deus está no controle de tudo e tudo já está escrito e determinado pela sua presciência. E tudo aquilo que Deus nos escreveu, Deus trouxe ao conhecimento dos homens é para o nosso crescimento espiritual, e a doutrina das últimas coisas não fica fora disso. Então, aqueles que amam a Deus tem que saber sim o desfecho da história do mundo e tem que motivar isso com celebração, mas não pelas consequências nevastas que alcançarão o universo, não, mas sim pela sublimidade da glória, que será manifestada, meu irmão, por fim, quando o Filho entregar o reino ao Pai. Aí sim, o propósito que Deus planejou estará finalizado, e é isso que nós vamos estudar nesse estudo escatológico. Como eu tinha falado anteriormente, nós não devemos estudar escatologia bíblica sobre outro prisma, a não ser pelo prisma espiritual, porque é uma doutrina espiritual. Porque muitas vezes as pessoas usam a escatologia bíblica para fazerem marketing pessoal e o orgulho intelectual, porque essas pessoas assenhoram-se para si em alguns instantes aquilo que deveria ser de profunda humildade diante da grandiosidade do poder de Deus que governa todas as coisas, desde o começo do fim, não, mas aquelas pessoas trazem aquilo para si, para fazer marketing pessoal, como se aquela pessoa fosse dotada de um intelecto sobrenatural, porque ele estudou, ele entende mais a escatologia bíblica em detrimento de outras pessoas que não conhecem. E é um assunto, meu irmão, que querendo ou não, traz a curiosidade. Mas essa curiosidade deve ser trazida, não como nós estávamos falando anteriormente, mas como uma forma de estímulo, como uma forma de motivacional para que as pessoas venham a descobrir o poder soberano de Deus sobre todas as coisas. Então é isso que nós devemos ter cuidado. Outro erro também que as pessoas muito usam no estudo da escatologia bíblica é a inclinação à espetaculação. O que é isso, meu irmão? É o desejo de algumas pessoas produzir dados sedutores e impressionantes. Ou seja, como se fossem furos de reportagem escatológica, os quais muitas vezes e quase sempre, lamentavelmente, não se encontra detalhada na revelação escriturística. E as pessoas fazem essa espetacularização, falando daquilo que a escatologia bíblica não fala. Então, nós devemos também ter cuidado quanto a essas coisas, quanto a essas pessoas que estudam escatologia dessa forma. Ou seja, tem a forma que as pessoas fazem o marketing pessoal, pessoas que fazem a espetacularização. Então, nós devemos ter cuidado. Então, meus irmãos, por outro lado também nós temos que ver também uma tendência que tem dominado algum, que é o cinismo desistente. O que é o cinismo desistente sobre o estudo da escatologia? É o desânimo pelos resultados que algumas pessoas obtêm sob o prisma de uma realidade factível, ou seja, resultado da minimização ou desprezo dos textos escatológicos, pela dificuldade das pessoas conhecerem em detalhe o que acontecerá no amanhã. Então existe esse cinismo desistente, ou seja, as pessoas não querem muito buscar, aprender, nem estudar. Então acontece muitas vezes esse cinismo, que a gente chama de cinismo desistente. Então, meus amados irmãos, que nós possamos estudar estudo escatológico neste trimestre, voltado nesse prisma espiritual, ou seja, voltado para aprender as coisas de Deus de forma correta, de forma certa e de forma, meu irmão, que venha fazer com que cresçamos tanto no conhecimento quanto na graça do Senhor. E quando nós vamos estudar o textos escatológico, que normalmente no Novo Testamento é o livro de Apocalipse, no Antigo Testamento Daniel, Zacarias, tem também Ezequiel, que tem algumas passagens que vão falar, assim como Joel e outros profetas que falaram sobre o grande dia do Senhor, mas majoritariamente quando no Apocalipse, nós devemos perceber que existe algumas escolas de interpretação dos textos apocalípticos. E nós devemos perceber qual a linha que nós vamos seguir. Então existe sim
escolas que divergem da interpretação do Apocalipse, ou seja, também tem algumas escolas, por exemplo, tem a escola pretérita, que são aqueles que falam que os textos, os fatos do Apocalipse estão limitados apenas ao passado e aconteceram no tempo do Império Romano, ou seja, tudo que tem no Apocalipse para essa escola pretérita já aconteceu. Então, essa escola é chamada de pretérita. Mas também existe a escola futurista, que falam que as profecias apocalípticas são totalmente escatológicas. E essa escola futurista ensina que os cumprimentos iniciaram-se no fim do primeiro século, começaram já no primeiro século da nossa era, perdurando através do século até o fim do mundo. Então essa é a escola futurista. Existe também a escola idealista. O que a escola idealista entende do Apocalipse? Para ela nada mais é do que uma predição do conflito entre o bem e o mal. Desta forma, para essa escola idealista, não existe para eles cumprimento histórico de fatos simbólicos, devendo a literalidade textual ser desprezada completamente. Ou seja, a escola idealista, meu irmão, não usa nenhum texto do Apocalipse como um texto literal, mas sim como algo que remete a essa luta do bem e do mal, essa idealização, mas não na sua literalidade, ou seja, não existe nada de literal. Então nós já falamos da escola pretérita, da escola futurista e da escola idealista. E também existe a escola histórica, meu irmão. O que a escola histórica fala? Que o Apocalipse trata-se apenas de profecias históricas, tendo seu ponto de partida o mundo da época em que o livro foi escrito. Então essa é a escola histórica. Observe, meus amados irmãos, que existem várias outras escolas. Se nós formos esmiuçar todas as escolas que existem, nós vamos ter uma infinidade delas. Mas também tem uma escola que certamente essa vai ser a linha que nós vamos seguir, que é chamada escola eclética, ou a escola complementarista, ou seja, a escola que não bate um ponto, não bate um martelo dizendo que as profecias são pretéritas, são futuristas, são idealistas ou são idealistas ou histórica, não, mas ela analisa o texto de Apocalipse e encaixa o texto de Apocalipse conforme o autor, certamente, do livro do Apocalipse queria trazer, tanto no cunho simbólico, no cunho histórico, no cunho passado, no cunho futuro e no cunho presente também. Então nós temos que perceber que o texto em si, assim, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E nós vamos perceber isso ao longo desses estudos, que existe texto no Apocalipse que falou sim do passado, porque isso foi que Cristo falou para João. João, escreve as coisas que viste, ou seja, que viste, passou. Mas João viu, escreve as que vistes, passado, as que são, presente, e as que hão de acontecer, futuro. Então eu tenho que situar o texto em alguma dessa linha. O texto está falando do passado, do presente ou do futuro. Então é isso que eu tenho que estar diante para estudar. Ou seja, a coisa que viste era as coisas que aconteceu antes de João. As coisas que são as coisas que aconteceram naquele momento. Então já passou, mas escreve as que são também, as que hão de acontecer, ou seja, falando do futuro. Por isso essa escola eclética certamente será que nós usaremos como essa linha de interpretação dos textos do Apocalipse, por entender que os padrões interpretativos das escolas anteriores que nós falamos foram utilizados isoladamente. Quando isso acontece, não se chega ao verdadeiro sentido das mensagens do livro de Apocalipse. Então, meu irmão, acreditamos que com prudência e equilíbrio que os fatos mencionados no livro são a revelação
pretérita, como eu falei, atual e futura, para o plano de Deus para a humanidade. Então, diante de tantas concepções, tantas escolas divergentes na análise escatológica, muitos teólogos discrepam entre si, porque existem várias pessoas, tem muitos conceitos, meu irmão, que certamente nós vamos trabalhar ao longo deste trimestre, por isso que eu estou falando já na primeira lição, para nós se situarmos e entendermos. Então, falamos de algumas escolas, da escola pretérita, da escola futurista, da escola idealista, da escola histórica e da escola eclética. Falamos de 5 escolas de interpretações do Apocalipse. E dentro dessas escolas do Apocalipse, existem alguns teólogos que divergem entre si dentro da própria escola ou fora delas. Ou seja, existem outros termos que nós vamos utilizar, que é os amilenistas. O que é o amilenista? É que entende que o milênio não será um milênio físico, mas apenas espiritual. Então, toda vez que nós comentarmos e falarmos que os amilenistas, estamos falando dessas pessoas, irmão, que acreditam que o milênio não vai ser físico, mas apenas espiritual. Existem os pós-milenistas. Os pós-milenistas são quem? São aqueles que creem que a igreja viverá no milênio e somente após acontecerá o arrebatamento. Entenda. Olha só, essa corrente também. Então existe o amilenista para os irmãos compreenderem. Isso deve ser levado para a sala de aula, irmão. Amilenista, aqueles que acreditam que o milênio não vai acontecer físico, mas sim no sentido espiritual. Os pós-milenistas, que fala que a igreja vai ser arrebatada só depois do milênio. Então está dizendo que a igreja vai viver no milênio todo, não glorificada, mas em corpo físico. Existe também os pré-milenistas, que é o que nós nos encaixamos dentro dessa linha. Observe, irmão, nós falamos das escolas interpretativas e nós vamos seguir a escola eclética. Os irmãos têm que entender a linha que nós seguimos, que a Assembleia de Deus no Brasil segue, porque é uma lição da Casa Publicadora da Assembleia de Deus e é uma casa confessional que vai professar fé que, ao nosso ver, não é porque eu quero, porque os irmãos querem, mas é porque quando se analisa as escrituras sagradas, meu irmão, vai perceber que existe uma melhor exegese do texto sagrado. E essas correntes que nós vamos adotar são a corrente majoritária com relação às doutrinas bíblicas. E nós somos encaixados nessa linha de pré-milenistas, que pregamos que a igreja vai ser arrebatada sim, antes do milênio. E a igreja vai passar o milênio aqui com Cristo nesta terra, com o corpo glorificado, com o corpo de redenção, corpo igual ao de Cristo, porque assim como ele é, também nós seremos. Então, falamos dos amilenistas, dos pós-milenistas e dos pré-milenistas. Mas também existe alguns que, com razão, que defendem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Afinal, será nesse período que haverá a manifestação da ira divina. E isso não é coerente que a noiva do Cordeiro vá padecer junto com este mundo. O texto é claro em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. E dentre esses pré-milenistas, como nós assembleianos somos pré-milenistas, somos também pré-tribulacionistas. Por que somos pré-tribulacionistas? Porque, como eu falei aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, vai falar que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, somos pré-tribulacionistas. Mas existem outras linhas também. Existem os mid-tribulacionistas, que é o que acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Então, esses são os mid-tribulacionistas. E também existe o pós-tribulacionista, que defende que o arrebatamento vai ocorrer somente depois da grande tribulação. Olha quantos conceitos, meus amados irmãos. Nesta primeira lição, nós temos que desmistificar e de falar para que a pessoa que está sentada ouvindo, o aluno, o estudante da Escola Bíblica Dominical, tenha que entender e saber qual a linha exegese que mais se coaduna com a Sagrada Escritura.
Por isso, nós vamos seguir a linha interpretativa da escola eclética. Somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Então, irmão, devemos nos situar sobre todos esses conceitos. E por isso nós estamos aqui trazendo esse subsídio para que os irmãos venham a compreender e entender. Então, nós vamos adotar, sim, o que é preconizado pela escola eclética, o pré-milenismo e o pré-tribulacionismo, ou seja, a vinda de Jesus acontecerá antes do milênio, antes da grande tribulação, e será em duas fases, sendo a primeira conhecida como o arrebatamento e a segunda como a vida em glória, quando todo olho o verá. Então é isto que nós vamos estudar ao longo deste trimestre. E falando um pouco dessa introdução que nós estamos falando da lição bíblica número 1, a doutrina das últimas coisas, nós vamos ver que na Sagrada Escritura, quando nós vamos estudar de forma sistemática as doutrinas das últimas coisas, nós percebemos que além da escatologia existem outros tipos de doutrina. Existe a doutrina da salvação, que é chamada de soteriologia. Existe a doutrina do pecado, armatiologia. Existe a doutrina da igreja, eclesiologia, assim como diversas outras doutrinas. E nós estaremos estudando a escatologia bíblica. Por isso requer um estudo sistemático, porque existem pessoas que você fala de um tema escatológico, aquela pessoa tem bastante conhecimento, mas só que ela não consegue fazer uma forma sistemática daquele estudo, uma sequência lógica, uma sequência cronológica do que vai acontecer. Ele tem conhecimento solto, ou seja, os conhecimentos são soltos, não estão organizados. Então, para que aconteça um conhecimento, um aprendizado significativo, a pessoa tem que estabelecer essas conexões, essa sistematização do estudo, do ensino, daquilo que ele aprende, daquilo que ele estuda. Então, nós temos que entender isso, que existe sim vários tipos de doutrina. E nós estaremos estudando a escatologia bíblica. E dentro da escatologia bíblica, eu devo fazer uma sistematização dos eventos futuros que vão acontecer assim que Cristo vier buscar a sua igreja, ou seja, no arrebatamento da igreja, que é a primeira fase da vinda de Cristo. Porque se nós formos falar da segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, se formos falar quando todo olho verá, quando será um evento mundial que todos verão, vai se dar depois dos 7 anos da grande tribulação e Cristo já voltando com a igreja. Porque quem vai participar da primeira fase da volta de Cristo, meu irmão, todos vão participar de um certo ponto, sim. A igreja, mais efetivamente, porque a igreja vai estar com Cristo no céu. E nós vamos falar disso ao longo deste trimestre, enquanto na terra vai se acontecer o juízo de Deus. É quando Deus vai tratar com a nação de Israel. Embora muitos gentios vão estar habitando aqui, certamente, mas é a última semana da 70ª semana de Daniel. Nós temos que entender também isso, que os 7 anos da grande tribulação remete à última semana de Daniel, semana de anos. Então vão ser 7 anos que Deus vai tratar com o povo dele, ou seja, com o Israel de Deus. Porque a porta da graça vai se fechar e Deus vai voltar a tratar com Israel. Então, isto que vai acontecer. Por isso, requer uma sistematização, necessita dessa parametrização, que é o quê? Eu estudar a Bíblia Sagrada nesse contexto, percebendo o que aconteceu, a cronologia. Então, tudo isso faz-se necessário para que entendamos o livro de Apocalipse, no caso, que vai abordar bastante, assim como o livro de Daniel, Ezequiel, Zacarias, que fala de algumas partes da escatologia bíblica. As doutrinas mais difíceis, o autor também vai falar um pouco sobre isso, e a escatologia certamente é uma doutrina mais difícil. Por que é uma das doutrinas mais difíceis? Tem um ditado popular que fala que o poço é profundo e a corda é curta. Assim é com a escatologia bíblica. Quanto mais você busca, mais você vai aprender e vai conhecer. E muitas vezes você não vai chegar a um pleno conhecimento e nem a todas as respostas, porque vai ser impossível de se chegar e entender tudo aquilo que a Sagrada Escritura
não mostrou, porque a Bíblia fala que aquilo que foi revelado é para o homem, para o crescimento dele, para aquele aprendizado, e foi para nós como benefício, mas o que não foi revelado não compete ao homem especular. Por isso nós falamos anteriormente, existe essa especulação, essa espetacularização do Apocalipse. Por quê? Porque existe muita especulação e nós devemos ter cuidado com isso. Então é uma doutrina sim, uma doutrina mais difícil, porque se as pessoas não fizerem essa sistematização, como nós estamos falando, fica difícil de entender, difícil de compreender. Os livros escatológicos, principalmente o Apocalipse, vai usar essa linguagem de Deus. Porque qual é a linguagem de Deus? É a linguagem do futuro, meu irmão. Quando Deus chama Abraão, Deus vai falar do futuro, porque vai prometer um futuro para ele magnífico, que fala que sua descendência vai ser igual às areias do mar e às estrelas da terra, se ele pudesse contar. Assim vai ser. Então Deus está falando do futuro. Para Moisés, Deus também aponta o caminho para a terra prometida, futuro. Para Davi, fala acerca de um futuro que dizia respeito ao descendente dele, que reinaria para sempre. Então, meu irmão, a linguagem de Deus, quando Deus começa a levantar os profetas, vai falar principalmente do futuro. É desse desfecho, deste plano de redenção que foi feito, meu irmão. Não que Deus foi pego de surpresa, não, mas que já estava estabelecido para que o homem viesse a arrepender dos seus pecados e conhecer, chegasse ao pleno conhecimento de Deus, porque só assim que o ser humano vai alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para ele, porque eles têm que fazer a sua escolha. Tem que fazer a sua escolha. O homem sim, meu irmão, por isso a escatologia bíblica se coaduna também com esse livre-arbítrio que é concedido ao ser humano. Porque Deus, meu irmão, o tempo todo, e ele sendo o Senhor do tempo, ele se relaciona com o homem sempre. E ele vai lembrando ao homem que há escolhas a fazer na vida. E que elas vão determinar como será o fim de cada um de nós. E Deus está falando isso. Por isso o estudo da escatologia tem que ser uma máxima, meu irmão. Tem que se falar da volta de Cristo. Tem que se falar do juízo final, do arrebatamento da igreja. Porque a escolha que cada um vai fazer na sua vida é que vai determinar qual será o fim de cada um. Por isso, meu irmão, o livre-arbítrio entra. Porque vai depender da sua escolha o seu fim. Então as escolhas, meu irmão, sobre o futuro, elas estão disponíveis. Elas estão disponíveis. O ser humano consegue escolher, dependendo da sua escolha, e essas escolhas estão disponíveis. Por isso nós não cremos numa linha soterológica que fala que já tem um já que foi determinado por Deus, pré-ordenado para a salvação e outros para a perdição, não. Porque se assim o fosse, meu irmão, porque se assim o fosse, esse futuro não estaria disponível. Porque Deus já tinha determinado o lugar de cada homem. Deus já tinha determinado. Assim, se uns nasceram já, vamos falar assim, carimbados para serem salvos, e outros já para ir para o inferno, as profecias escatológicas, ao invés de ser instrumento de persuasão para a convenção dos perdidos ou para a consolação dos crentes, trataria apenas de um discurso tirano, de um discurso assustador, irremediavelmente amargo e quase sarcástico. Deus, porém, meu irmão, com a escatologia bíblica, em face do livre-arbítrio concedido ao homem, continua bradando. Deus está bradando, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Por isso Cristo fala: vinde a mim todos e eu vos aliviarei. Então, meus amados irmãos, nós devemos entender isso, que a escolha depende de cada um. Leve isso para o seu aluno, leve isso como uma bandeira para a sua sala de aula. A escolha depende de cada um.
O segundo tópico da lição, o autor vai falar: por que estudar a doutrina das últimas coisas? Creio que até nós já falamos sobre isso. Para despertar desejo por uma vida santa, tem que despertar esse desejo, porque a palavra de Deus nos fala seguir a paz com todo e a santificação. Olha só, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meu irmão, eu tenho que buscar a santificação. Essa santificação progressiva, a qual nós, quando nos rendemos a Cristo, temos aquela transformação, aquela lavagem espiritual, a regeneração. E nós passamos agora a ter uma vida em santificação, ou seja, o que nós chamamos de santificação progressiva, que é caminhando cada dia mais, dando um passo, dando um degrau ao céu, subindo um degrau ao céu. Então nós devemos buscar essa vida de santificação, porque tem que despertar. O estudo da escatologia bíblica mostra isso, que o crente deve se limpar cada dia mais, se purificar cada dia mais e buscar a Deus, porque sem a santificação ninguém verá a Deus, assim que nos fala as Sagradas Escrituras. E para alertar sobre o fim dos tempos, existe um alerta maior? Não. Por isso é a doutrina das últimas coisas, a escatologia é a doutrina das últimas coisas, é um alerta. E quando a pregação do Evangelho prega a palavra de Deus com ousadia, com poder, com compromisso, a pessoa que está ouvindo, ou seja, o ouvinte da palavra, vai ter dentro de si a sua fé sendo gerada, porque se for o pecador, o seu arbítrio vai ser liberto para que ele entenda e compreenda a mensagem do Evangelho e escolha qual caminho ele quer seguir. Porque a graça de Deus, meu irmão, ela é oferecida a todos de igual modo. Agora, a resposta que o ser humano vai dar a isso é que vai decidir o seu fim. Deus quer salvar todos. A extensão da graça de Deus é para todos. É para todos. O poder do sangue de Cristo remidor é para toda a humanidade. Porque Deus colocou a todos debaixo da obediência para usar com todos de misericórdia, para usar com todos, meu irmão. É todos. Então, a extensão da redenção de Cristo, ela tem uma extensão universal para alcançar todos. Mas a eficácia dela vai agir naquele que responder positivamente ao chamado de Cristo. Então, a doutrina das últimas coisas serve para isto, para alertar sobre o fim dos tempos e também para refutar as heresias, porque as heresias vêm justamente para isso, para mostrar que o ser humano, meu irmão, ele não pode ficar alerta, deve ficar despreocupado com as coisas que vão acontecer no futuro. Muitas heresias ensinavam isso, que as pessoas não devessem se preocupar. E já desde a época apostólica já pregava-se isso. E Paulo, quando escreve algumas de suas cartas, vem combater justamente isso, porque existia igreja que estava falando, um exemplo é que a ressurreição já aconteceu. A ressurreição já aconteceu, meu irmão. E Paulo veio combater aquilo dizendo, não, a redenção não aconteceu. Cristo é a primícia dos que dormem. Mas nós, os que estamos vivos, porque a dúvida era essa. Mas a ressurreição já aconteceu. Mas se eu não morrer, o que vai acontecer quando Cristo voltar? E surgiu essa dúvida. Como é que vai acontecer? E Paulo vem e explica. Nós de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Porque os que dormem ressuscitarão primeiro a encontrar o Senhor nos ares. Está falando do arrebatamento da igreja. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados a encontrar o Senhor nos ares. Então, meu irmão, o estudo da escatologia bíblica é para refutar muitas heresias que estão dentro da igreja. Dentre algumas, nós falamos do pós-tribulacionismo, que pode também ser caracterizado como um ensino herético, porque vai falar que o arrebatamento vai acontecer depois da grande tribulação. E quando se estuda exegese bíblica, percebe que não, porque se a igreja vai ser arrebatada e se Cristo vai vir buscar os seus depois da grande tribulação, observe só
um erro exegético que acontece nesse argumento pós-tribulacionista. Se a igreja vai passar pela grande tribulação, a palavra de Deus fala que na metade da semana, o iníquo, o maligno, ou seja, o anticristo, vai sentar no trono e vai exigir adoração como se fosse Deus. Então, se eu estou na grande tribulação, eu estou usando um argumento pós-tribulacionista para mostrar que existe uma falha. E a Bíblia fala que o dia e a hora que o Filho do Homem virá, ninguém sabe, senão Deus. Então, se o pós-tribulacionista diz que a igreja vai passar pela grande tribulação, então a igreja vai conseguir calcular o dia da volta de Cristo. Por que vai conseguir? Porque na metade da semana ele vai fazer cessar os sacrifícios dos judeus e nós saberemos disso. Ou seja, se estivermos aqui, que no caso não vamos estar, meu irmão, dê graças a Deus por isso, não vamos estar. Os pós-tribulacionistas que querem ficar, fiquem aí. Eles vão conseguir calcular a volta de Cristo, porque na metade da semana vai ser cessado o sacrifício pelos judeus, e ali é metade da semana. Então, daquele dia em diante, daqui a 3 anos e meio, Cristo vai voltar. Então tem um erro exegético quanto a isso, porque não sabemos o dia nem a hora. Por isso nós falamos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Por isso não sabemos, meu irmão, nem o dia nem a hora. Então esse é um dos pontos que nós devemos combater, esse pós-tribulacionismo. Nós somos pré-tribulacionistas. A igreja não irá passar pela grande tribulação. Existe também uma falsa doutrina que são ensinada por aí, do universalismo, ou seja, que todos vão ser salvos. Observe só, o universalismo prega que todos vão ser salvos, inclusive o diabo vai ser salvo. E a Bíblia diz que o diabo vai ser lançado, assim como seus anjos, num lago de fogo e enxofre que arde para a eternidade, para sempre. Eu não sei como é que é essa salvação. Ou seja, vai ser uma salvação de benesses e uma salvação para sofrimento? Certamente não. O que será salvo será aquele que fazia a vontade de Deus. Por isso a palavra de Deus nos fala: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, não aquele que tem soberba, que o orgulho subiu para a sua mente, assim como aconteceu com o maligno, meu irmão, até que foi achado nele soberba, orgulho, toda mentira. Ele é mentiroso desde o princípio, porque nele não há verdade. Por isso ele é o pai da mentira. É uma pessoa dizer que até o diabo vai ser salvo, então é uma heresia, esse universalismo. E também existe o aniquilacionismo, que fala que as almas condenadas no inferno serão aniquiladas. Ou seja, quem foi salvo vai viver eternamente com Deus, e quem não foi salvo vai deixar de existir, vai ser aniquilado. Deixar de existir, meu irmão, acabou. Morreu, desistiu, foi destruído. Não existe mais. Então nós devemos ter cuidado contra essas heresias que tentam a mudar aquilo que a palavra de Deus fala com clareza e com precisão, meu irmão. E tudo isso precisa ser combatido. Então nós devemos ter cuidado com isso. Amém? Então são algumas das justificativas porque nós devemos estudar escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas, para despertar o desejo de uma vida santa, para alertar sobre os tempos do fim e para refutar as heresias. E terceiro, para encerrarmos, vivendo a esperança cristã. Ou seja, nós devemos aguardar a bem-aventurança. A bem-aventurança é o que? É a volta de Cristo. Cristo vai vir buscar a sua igreja. Por isso, a Sagrada Escritura nos fala: maldito o homem que espera em Cristo somente nesta vida, meu irmão. Porque aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, tudo isso é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Então, meu irmão, nós devemos aguardar a bem-aventurança, a bem-esperança. Por isso a Sagrada Escritura sempre vem a nos falar que Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por isso nós devemos viver nessa expectativa da bem-aventurada esperança. Porque Cristo vai vir, como fala a palavra de Deus, e o que há de vir virá. E não
tardará. Por isso, nós devemos ter cuidado e estarmos, meu irmão, aguardando uma vida santa, porque sem a santificação, ninguém verá ao Senhor Jesus. E essa iminente chegada da bem-aventurança pode acontecer a qualquer momento. Por que ela pode acontecer a qualquer momento? Porque é aquilo, nós não sabemos nem o dia e nem a hora, senão o Pai que está no céu. Mas de uma certeza nós temos. Ele virá, ele virá. E só em aguardarmos a iminente chegada da bem-aventurança, nós teremos sim já uma coroa, meu irmão, uma coroa de justiça, porque a palavra de Deus nos fala no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, fala: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Agora observe, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Eu devo aguardar a vinda de Cristo, mas além de aguardar, eu devo amar, porque quem ama a vinda de Cristo vai ter a coroa da justiça, a qual está reservada, está guardada pelo Senhor, que ele é justo, e além de ser justo, ele é o justo juiz. Por isso ele é o que há de julgar todas as coisas no fim dos tempos. Então, meus amados irmãos, que possamos nos debruçar no estudo dessa lição deste trimestre, a qual estaremos estudando o arrebatamento, o tribunal de Cristo, as bordas do Cordeiro, grande tribulação, a vinda de Jesus em glória, minha irmã, o milênio, o julgamento das nações, o Amagedon, o juízo final, o grande trono branco, que é o juízo final. Então, tudo isso nós vamos estudar ao longo deste trimestre. Então, a escatologia bíblica é isto, meu irmão, para mostrar que no fim Deus transformará tudo o que foi estragado pelo pecado. Vai ser tudo transformado. O céu, o novo céu e a nova terra que virá, no caso vai ser essa transformação que vai acontecer no universo todo, na terra e no céu. Deus vai preparar um ambiente, meu irmão, para que todos os homens agora restaurados vivam como se fosse no paraíso de Deus, como se fosse não, que será um paraíso de Deus, porque ali não vai haver mais choro, não vai haver lágrima, nem morte, nem tristeza, nem dor, as coisas velhas serão passadas. Tudo se fará novo. Então, essa expectativa, essa esperança que todos os crentes em Jesus devem trazer consigo, meu irmão. Essa é a âncora da nossa alma, é a redenção da nossa alma, é o nosso futuro promissor ao lado de Cristo, reinando eternamente. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast, se assim Deus permitir. Se os irmãos quiserem questionar alguma coisa, perguntar, tiverem dúvida ao longo deste trimestre, certamente muitas dúvidas surgirão. Deixe nos comentários, assim que possível, nós estaremos respondendo de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio do seu canal EBD Fácil e Motivadora.